intercessão nada mais é então do que você interferir de maneira espiritual nas coisas da terra. Imediatamente, quem que eu lembrei? De Moisés. Falei para você aqui, é um exemplo mais verdadeiro disso, tão real. Se não fosse verdadeiro esse poder da intercessão, Deus não teria deixado para nós esse fato que aconteceu na época de Moisés. Estava lá o Josué guerreando, e Moisés falou assim: olha, o Josué, você vai guerrear, escolhe nos homens, sai a peleja, eu irei para o cume do outeiro. Lá de cima, quando Moisés levantava as mãos, por isso que a Bíblia fala tornar e levantar as mãos cansadas, o povo de Israel tinha vantagem, o povo de Israel prevalecia. Quando ele cansava as mãos, e pode acontecer, por isso que fala para tornar a levantar mãos cansadas, quando ele cansava as mãos e abaixava, o Amaleque, que era o inimigo, né, começava a ter vantagem. E eu falei, olha que coisa séria, olha a interferência que o Moisés estava tendo naquela situação terrena. De maneira espiritual, Moisés estava interferindo naquilo. Tem gente que ainda não despertou para isso, irmão. Tem gente que ainda não acordou para isso. Que essa intercessão, essas mãos levantadas, através disso você pode interferir nas situações lá da sua casa, nas situações terrenas, nas decisões da sua família. E eu vou falar mais, se você não usar essa interferência, abaixar as mãos, quem é que vai interferir? Quem estava interferindo? Satanás, o diabo. Então é o que acontece em muitos casamentos, muitas famílias. Meu irmão, muitas vezes a gente abaixa as mãos, cansa, e se não tiver Arão e Ur, que eu falo que é a congregação, é o fato de você estar na igreja, é o fato de você estar congregando, muitas vezes você não consegue segurar as mãos. Então precisa. Para quê, pastor? Até que a obra seja completa. Diga glória a Deus. Até que seja vencido aquele inimigo. Então não abaixa as suas mãos, não. Volta a levantar as mãos cansadas e os joelhos conjuntados, que eu expliquei que é a oração, a intercessão e a oração. Os joelhos conjuntados, os joelhos desestruturados, lembra? Que eu falei que deslocado ou desconjuntado significa deslocado, perdeu a estrutura, desestruturado. É o que o diabo quer fazer hoje, tirar a estrutura da nossa vida de oração. Porque um cristão sem uma vida de oração, ele vai cair, ele não tem estrutura. O que dá estrutura para o cristão é a sua vida de oração. Nós estávamos cantando aqui no início, né? Que a oração é alimento, e é verdade, irmão. Nós precisamos de uma vida de oração, de ter um momento de oração com Deus todos os dias. É isso que nos dá estrutura. Por isso você vê tanto cristão caindo, você vê tanta gente desanimando, desabando, pode ser quem for. Ah, é pastor, ah, é obreira, quem quer que seja. Começa a deixar a vida de oração de lado, a não ter mais tempo para orar, a não ter mais tempo para buscar a Deus. Vai perdendo a estrutura até aqui, cai, e cai mesmo. E eu falei para você de um livro aqui que mexeu muito comigo, que até brinquei assim, pensa num livro bom para você apanhar. Ele bate na gente assim com luva de pelica, chama Porque Tarda o Pleno Avivamento. Um pastor chamado Leonard Ravenhill. Pensa num livro. E ele fala isso, o cristão que não ora está se desviando. Vai se desviar, porque ele vai perdendo a sua estrutura. Então torna, o final do versículo 12, quer ver? Me fala ainda mais forte, aliás, é o 13, né? Por que eu tenho que tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados? Tem como colocar o 13, ó? E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, o que eu falei o que manqueja? É aquele que não está firme ainda, nem lá nem cá, nem lá nem cá. Está entendendo, sim ou não? Aquele casamento que está abalado, aquela família que está abalada, aquela pessoa que não está muito firme, seja a própria pessoa que não está orando, ou alguém que, pela falta da oração, pela falta da intercessão, também não está firme. Essa pessoa não se desvia inteiramente, antes seja o quê? Sarado. Então a intercessão e oração pode salvar uma pessoa, irmão, que está quase se desviando. Deus não quer que se desvie inteiramente, Deus quer que seja sarado. Então nós precisamos voltar a fazer isso aqui, ó, mãos levantadas. Você pode interferir lá, você pode interferir nas situações da sua casa, você pode interferir nas situações até do seu trabalho, no ambiente onde você vive. Irmão, tem uma interferência muito grande. Eu estava contando que depois do culto, eu já vou entrar na mensagem de hoje, tá? Depois do culto de quarta-feira passada, eu cheguei em casa,
E antes de dormir, eu fui ouvir, estava vendo acho que foi, não sei se foi o Facebook, apareceu um vídeo de um testemunho, foi muito forte. Eu estava até falando com os irmãos lá no monte, lá, quando a gente foi orar. Eu falei assim, o pastor que contava, ele falou assim que tinha um amigo pastor que havia se convertido, e que ele tinha até medo do testemunho desse pastor, porque antes de se converter, ele foi feiticeiro, bruxo daqueles pesados mesmo. Não sei se alguém viu esse testemunho que eu estou falando aqui. E que quando esse amigo, né, que se converteu ia contar, ele falava, olha, nem conta aí, porque eu tenho até medo das coisas que você fazia. Para você ter ideia, ele fala que esse amigo pastor aí, ele contava que quando ele estava na feitiçaria, ele perdeu a conta de quantas pessoas ele matou com feitiço. Ele perdeu a conta. Quantas pessoas ele matou na feitiçaria. Porque ele tinha uma coisa que ele jogava em doença, a pessoa pegava mesmo, a pessoa não tinha jeito, morria. E aí, nesse tempo, né, quando ele era da feitiçaria, ele foi fazer o maior feitiço da vida dele. E esse pastor fala que ele se preparou 1 ano para poder fazer esse trabalho, esse feitiço aí. Foi 1 ano de preparação, já tinha o dia marcado, tal. Quando chegou no dia de fazer o feitiço, ele se preparou o dia todo, fez tudo que os demônios pediram lá, porque eles são muito exigentes em tudo, fez tudo certinho, muitas coisas para fazer. Chegou na hora, se eu não me engano, lá era meia-noite, o horário de fazer. Chegou lá na hora de fazer, ele começou a fazer os preparativos para o trabalho, o demônio veio. Ele falou assim, que o demônio veio e falou assim para ele, olha, você tem que desmarcar essa data, você tem que deixar para outro dia esse trabalho. Ele falou, não, de jeito nenhum, me preparei 1 ano para poder fazer esse trabalho. Está 1 ano que eu estou aqui fazendo todos os preparativos para chegar nesse dia, marquei esse dia, eu não vou desmarcar. O demônio falou para ele, você tem que desmarcar, não tem como fazer esse trabalho hoje. Ele falou, não, eu vou fazer. O demônio falou para ele assim, olha, se você for fazer, você vai ficar sozinho, porque eu estou indo embora. Aí ele falou, então pelo menos me explica, por que eu tenho que deixar para outro dia esse trabalho? E aí o demônio mostrou para ele um barraco, um pouco distante assim, todo aceso, uma casa bem simplesinha, um barraco mesmo, todo aceso. Ele falou, você está vendo aquele barraco lá? Lá mora uma crente, e o Espírito de Deus acordou ela, o Deus dela acordou ela, e ela e mostrou para ela o que você estava fazendo aqui. E ela está lá, daquele barraco de mãos estendidas para cá, e ela cancelou o seu trabalho. Nós não conseguimos ficar aqui. Aqui em cima tem uma atmosfera de fogo, não vai descer, não vai passar nada aqui. Você cancela porque nós estamos indo embora. Diga a glória a Deus. Não tem o que fazer. E foi assim um videozinho curto, e foi exatamente depois do culto da quarta-feira que eu tinha pregado isso para você. E eu falei, nós, a igreja, todos nós, tá? Nós temos que nos despertar mais, irmão, para essa autoridade, esse poder que Deus nos deu de interferir de maneira espiritual nas coisas da terra. A gente pode. Contei o testemunho do meu pastor que me ganhou para Jesus, lembra que eu falei? Um dia lá em São Paulo, depois do culto com o missionário, o pastor Ayrton, ele entrou no ônibus para voltar. Da janela do ônibus ele viu 2 rapazes, longe, começaram a discutir, não sei se foi assalto, o que foi, um sacou uma faca e foi para cima do outro para matar. De lá do ônibus, ninguém nem imagina que ele estava lá, que ele estava vendo tudo aquilo. De lá de dentro do ônibus ele gritou, está amarrado o demônio em nome de Jesus. Ninguém escutou o que ele falou. Lá onde o rapaz estava, ele paralisou, soltou a faca e saiu correndo, foi embora. Ninguém viu o pastor orando, ninguém imagina que foi por causa disso, mas ele sabe que foi por causa disso. E isso é o poder da intercessão, ninguém sabe, ninguém viu, mas nós temos essa autoridade. A tua família talvez nem imagine que por causa da sua interferência de maneira espiritual nas coisas terrenas, as coisas estão acontecendo. Diga glória a Deus. Então nós temos que usar isso. Perde quem deixa de fazer esse uso desse poder, dessa interferência, de estar aqui, de orar, de estender as mãos. Nós precisamos fazer isso. Amém, Jesus? Isso foi a mensagem de quarta passada. Vamos lá então para Hebreus 11:7. Eu vou entrar na mensagem de hoje. Essa mensagem eu preguei ela aí, um pouco diferente, claro, mas quase 1 ano atrás, se não foi mais de 1 ano atrás, se eu não me engano. E diz assim, ó, Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, o que ele fez? Temeu.
e para a salvação da sua família preparou a arca. Aqui já basta para nós. Então a Bíblia fala que Noé, quando ele recebeu um aviso divino, quando ele recebeu um aviso da parte de Deus, a Bíblia diz que ele temeu. O temeu aqui, você pode colocar como creu, acreditou, deu crédito ao aviso que Deus tinha dado. E quando ele temeu, ou seja, quando ele creu, quando ele deu crédito para o que Deus falou, o que ele fez, pastor? Diz assim, ó, para a salvação da sua família, fala comigo, preparou a arca. Então presta atenção, fala assim comigo, ó, quem crê, se prepara. Eu acredito do fundo do meu coração, já preguei isso aqui uma vez, que quando alguém realmente crê, essa pessoa vai se preparar. A preparação e a fé tem tudo a ver, está andando junto. Aliás, eu acredito que você pode até ver quanto uma pessoa crê pelo quanto ela se prepara depois que Deus falou com ela. Quem fala que realmente crê no aviso de Deus, e Deus está avisando toda hora. Deus, ele fala de coisas que não se podem ver ainda. Amém, Jesus? Olha lá, ó. Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Mas Deus já estava avisando. Ou seja, Deus, ele estava dando para Noé a oportunidade de se preparar. Quem realmente acredita no aviso divino, essa pessoa se prepara. Agora, se você fala para mim, não, pastor, eu acredito na palavra, eu dou crédito, eu temo, né? Deus falou, eu temi. E você não está se preparando, na verdade, você não creu, não temeu, não colocou no coração. E isso é muito sério, por quê? Porque quando eu acredito realmente no aviso de Deus, no que Deus está falando, na palavra que está vindo da parte de Deus, você vai perceber isso pela minha preparação. E eu pergunto para você, olha para o pastor, você está preparando aí a arca para a salvação da sua família? Hoje Deus não vai mandar você fazer um barco de madeira, de betume lá, como foi na época de Noé. Hoje essa arca ela é preparada com oração, irmão. Hoje essa arca é preparada com intercessão. É intercessão, é oração, é clamor. Eu preciso, se realmente eu acredito no aviso divino, eu acredito que nessas coisas que Deus está falando, então eu tenho que começar a me preparar. Por quê? Porque para eu acreditar em coisas que ainda não se vê, porque Deus falou com Noé, de coisas que ainda não se viam. Um exemplo, talvez Deus esteja falando com você, que o seu filho um dia vai estar na casa de Deus, seu marido vai ser um homem de Deus, tua esposa vai ser uma serva do Senhor, mas você ainda não pode ver. Mas quem crê já começa a fazer o quê? A se preparar, a tomar posse. Essa pessoa que acredita nisso de verdade, ela vai estar se preparando. Alguém vai perguntar, mas o que você fica fazendo na igreja toda quarta-feira? Por que você vai lá toda quarta, toda sexta, todo domingo? É porque Deus falou comigo, eu estou fazendo o quê? Preparando. Eu estou preparando, eu estou construindo. Irmão, não foi do dia para a noite. Você sabe quanto tempo demorou para a arca ser construída? De preparação? 120 anos, irmãos. 120 anos. Que Deus falou com Noé e Deus deu para ele se preparar. Você imagina se Noé não dá crédito, se Noé nem liga, se Noé nem se importa, e passa anos e anos, aí quando chega lá em cima da hora ele vai acordar. Ia dar tempo de se preparar? Não, já teria passado muito tempo. Não dá para fazer em um dia o que você faz em 120 anos. Não dá para fazer um mês o que precisa de 120 anos para fazer. Então cuidado para você não deixar a coisa passar, o aviso de Deus, aquela palavra, e não dar crédito para ela. Ah, pastor, mas isso nunca aconteceu. Como que o meu filho vai se converter, meu marido, minha esposa, como? Meu irmão, quem dá crédito começa a se preparar. Diga glória a Deus. Já começa a se preparar. Como é que prepara, pastor? Como é que prepara hoje essa arca? É com oração, é com clamor, é com jejum. Eu não preciso esperar ver. Só basta eu ouvir o que Deus está falando para que eu já comece a fazer o quê? Me preparar. Tem gente que desanima porque quer ver. Não, Deus não mostrou nada para Noé. Deus só avisou. Deus só falou.
de coisa que não se via ou que não se podia ver ainda, e ele já guardou no coração, ele já temeu, e ele já começou a trabalhar por aquilo, se preparar. Diga graças a Deus. Você não precisa ver nada, só acredita no que Deus tem falado. Ainda que hoje você não possa ver, tema, acredita, põe no teu coração, fala: Deus, eu vou me preparar, eu vou começar a buscar, orar, jejuar, tirar da minha vida o que não presta, eu vou começar a buscar mais a Deus. Isso é nada mais do que se preparar para receber o que Deus falou que vai vir. Amém, Jesus? Aí você reclama: ah, mas até agora não aconteceu nada. Pois é, para tudo precisa uma preparação. Até agora não aconteceu, até agora você não está se preparando. Já começa desde já, se Deus já está te avisando, começa a se preparar, começa a orar, começa a buscar. Por quê, pastor? Porque preparação resulta em salvação. E salvação de toda a família. Olha o que diz ali, ó. E temeu, e para a salvação da sua família fez o quê? Preparou a arca. Quando alguém se prepara, irmão, dentro de casa, a preparação dessa pessoa vai resultar na salvação da sua família. Ainda bem que tinha um ali que deu crédito no que Deus falou e se preparou. Olha para o pastor, se você, Deus está falando com você, e você começar a preparar essa arca, a tua preparação vai resultar na salvação da tua casa. Pode parecer que não está acontecendo nada, pode parecer que está demorando, mas a preparação resulta em salvação. Eu estava falando aqui, se você vê o ministério de Jesus, quanto tempo Jesus viveu aqui na face dessa terra? Quem sabe? Quantos anos? Quantos anos Jesus morreu? 33, não foi? 33 anos. Com quantos anos ele começou de fato o ministério dele? Com o primeiro milagre? Com 30 anos só. Ou seja, se ele começou com 30 anos e morreu com 33, quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos. Vem cá, olha para mim. Quem não entende, podia falar assim: poxa vida, Jesus perdeu tempo, hein? Viveu até os 30 anos para começar o ministério, porque ele começou com 20, ou 18, ou 17, não teria feito muito mais milagre? Sim ou não? Não, mas Jesus não perde tempo. Porque tem gente que acha que tempo de preparação, e eu vejo muito isso, tem gente que acha que tempo de preparação é perca de tempo. Ao contrário, a preparação é mais importante, que Jesus usou 30 anos da sua vida para fazer o que você acha? Ele não podia ter feito antes? Podia ter feito tantos milagres antes? Mas ele esperou o tempo. Ele começou a se preparar. Quando foi aos 30 anos, ele começou o seu ministério, que resultou em salvação. Por isso que eu estou falando para você, quem crê se prepara. Quem fala, meu irmão, que acredita, mas não está se preparando, chega o dia de culto, não está aqui no culto, não está orando, não se consagra, não busca a Deus, conversa fiada, não acredita nada não. Quem acredita, quem põe no coração que Deus está falando, você vai ver pela atitude da pessoa, ela começa a se preparar. Amém, Jesus? Ainda que o que Deus falou não esteja à venda ainda, não viu nem um sinalzinho. Cadê Noé? Olha o tamanho aí da sua preparação, já tem 50 anos você está preparando e não tem uma gotinha de água. E Noé falava: está chegando, eu vou preparando e Deus vai fazer a parte dele. Diga glória a Deus. Está entendendo, sim ou não? Nós precisamos começar a nos preparar, porque a preparação resulta em salvação. Quer ver uma coisa? Vamos para Mateus capítulo 25. Foi uma das coisas que eu falei também, há mais ou menos um ano atrás, quando nós falamos a respeito disso. Mateus capítulo 25, verso 1. Vou te mostrar aqui como que a preparação resulta em salvação. Mateus 25, 1. Abra sua Bíblia lá. Mateus capítulo 25, verso 1. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Continua. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. O 4 diz, aliás, o 3, né? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. 6.
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Pula lá para o versículo, quer ver? 10, pronto, para a gente resumir. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Lê comigo agora, ó. E as que estavam o quê? Preparadas, entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu? Fechou a porta. Eram 5 prudentes e 5 loucos. Por que as prudentes eram chamadas de prudentes? Fala comigo, por quê? Porque se prepararam. Irmão, não eram chamados de prudentes à toa. Alguém avisou, aí vem o esposo. Alguém avisou que o esposo viria. Bem antes disso acontecer, quem deu crédito, olha o que eu tenho falado. Quem temeu, lembra? Noé temeu. Ele recebeu o aviso e ele acreditou. Quem temeu se preparou, levou azeite extra. Você sabe que eu já até preguei isso aqui para você. Eu lembro que eu li muitas vezes isso aqui com aquela impressão de que as loucas não tinham levado azeite nenhum. Não, as loucas levaram azeite só na lâmpada. As prudentes levaram azeite na lâmpada e azeite reserva, extras. Como é que se consegue azeite reserva? Se você quiser conseguir mais azeite, o que você tem que fazer? Eu vou ali no mercado e compro. Hoje é. Mas não estou falando desse azeite. Estou falando da unção. Estou falando da unção que é comunhão com Deus, que é relacionamento com Deus. Como é que se consegue? Do mesmo jeito que você faz para comprar no mercado, você tem que pagar o preço. Tem que pagar o que vale. Tem que se preparar. Ou seja, quando elas ouviram o aviso que o noivo ia chegar, elas pagaram um preço maior, elas carregaram mais azeite por mais tempo, um peso maior. Não, nós vamos buscar, vamos nos preparar porque ele está vindo aí. E meu irmão, a preparação resultou em salvação. Tem gente que não quer ver toda a sua família salva, mas não quer pagar um preço maior, não quer se preparar melhor, não quer construir a arca, não quer pagar o preço do azeite extra. Irmão, eu preciso buscar a Deus. Ainda está faltando. Está faltando o filho, está faltando minha filha, está faltando meu marido, está faltando a minha esposa. Isso é responsabilidade, você não pode jogar para o outro. Que a Bíblia diz que quando gritaram que o noivo estava chegando, as loucas disseram às prudentes: dai-nos o seu azeite. Ela disse: não tem como. Vai faltar a nós e a vós. Ide aos que vendem e faz o quê? Comprar. O que quer comprar? Pagar o preço. Não dá, eu não posso pagar o preço pelo seu azeite, pela tua família, e você não pode pagar pela minha. Irmão, é responsabilidade nossa. A Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus negou a fé. Tem gente que a família está longe de Jesus e talvez não está nem um pouco preocupado. Eu creio que se você está aqui hoje, é porque você temeu o aviso de Deus. Há quantos poderiam estar aqui? E como eu brinco, né? Hoje está lá em casa, lá deitado assistindo Pica-Pau. Assistindo sessão da tarde. Sessão da tarde já foi, né? Sessão da noite. A novela das 7, das 8. Aí depois fala: ai meu Deus, minha família. Poxa vida, Deus já vem avisando para que você se prepare. Irmão, para que eu venha me preparar, para que essa preparação resulte em salvação. Mas às vezes nós não queremos. E eu vou te mostrar uma coisa que Deus falou muito forte comigo lá em Êxodo. Vamos lá rapidinho. Êxodo capítulo 9, versículo 18 agora. Êxodo 9, 18. Isso aqui eu estava lendo esses dias, tenho lido a respeito das 10 pragas, até falei, acho que foi na sexta-feira passada, da diferença que Deus fez entre o povo de Israel e o povo do Egito, né? Mas essa parte aqui me chamou a atenção. Êxodo, capítulo 9, verso 18. Presta atenção nisso aqui, é muito forte. Ele fala assim, ó: eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grande. O que é saraiva? Chuva de pedra. Uma chuva de pedra muito forte, muito grande. Farei chover saraiva muito grande, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até quando? Olha o que eu falei para você. Lembra do caso de Noé? Deus sempre fala de coisa que não se vê.
A Bíblia diz que Noé foi avisado de coisa que não se via. Que Deus está falando, Deus está avisando que iria acontecer uma coisa que ninguém nunca viu. Como é que faz para acreditar que vai acontecer uma coisa que não tem como ver? Com fé, é o único jeito. A única maneira de você acreditar naquilo que ninguém nunca viu, ou naquilo que é impossível de ver, é através da fé. Por isso que lá em Hebreus 11:7 fala que pela fé, Noé, divinamente avisado, temeu. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Então Deus está falando aqui lá no Egito, ó, amanhã vai vir uma chuva de saraiva que nunca teve. Quem é incrédulo deve ter escutado aquilo e falado, mas isso aí nunca aconteceu. Agora quem deu crédito falou, opa, peraí, Deus já está avisando, porque Deus estava falando hoje, mas quando que ia acontecer? Quando? Eis que amanhã. Isso é Deus dando tempo para fazer o quê? Se preparar. E olha o que Deus vai falar, versículo 19. Agora, pois, envia e recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido aonde? A casa, a saraiva cairá sobre eles. O que vai acontecer? Morrerão. Sabe que Deus está falando o seguinte, não deixa ninguém lá no fora, não deixa ninguém no campo, porque todo homem, animal que estiver no campo e não for recolhido a casa, vai morrer. Sabe o que eu entendi com isso? Vamos trazer para nós hoje, vamos trazer para o mundo espiritual. Irmão, nós não podemos deixar ninguém dos nossos no campo. O campo representa o mundo, porque Deus já está avisando. Vai vir a chuva de saraiva, vai vir a destruição. Está entendendo sim ou não? Vai vir. Nós temos que recolher todos aonde? A casa. Que casa? A casa de Deus. A casa de Deus. Lugar onde nós estamos protegidos. Não estou falando só a igreja não, porque tem gente que vem para a igreja e talvez até hoje não se converteu. Não adianta nada. Eu estou falando da presença de quem? De Deus. Junta, recolhe todos a casa. Tem que ser a nossa preocupação. Lembra daquela prostituta chamada Raabe, que quando ela recebeu os espias lá de Jericó, lembra? Os espias disseram, olha, as muralhas vão cair, vai ter uma grande destruição. Só que, porque você temeu a Deus, todos os que estiverem com você dentro da sua casa vão ser salvos. Esses não vão morrer. Agora, quem estiver fora da casa, o que vai acontecer? Vai morrer. Aí a culpa não é nossa. Eles disseram, em outras palavras, né? O seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ou seja, a culpa não vai ser nossa. Olha Deus falando a mesma coisa. Luta para recolher, para trazer todo mundo a casa. Porque amanhã vai vir a destruição. Quem estiver fora da casa, quem estiver no campo, vai morrer. E o Deus é tão tremendo. Eu vi uma coisa aqui, preste atenção que eu vou falar para você. Que Deus é tão bom, que Ele avisou até o próprio povo do Egito. Deus é tão bom e tão misericordioso, irmão, que Ele não falou só para o povo de Israel, Ele falou para quem quisesse ouvir. Até o povo, os servos de Faraó, Deus avisou. E olha o que diz o versículo 20, olha que tremendo. Fala assim, ó. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para onde? Para as casas. Meu irmão, Deus é tão misericordioso que Deus avisou, o aviso de Deus foi para quem quisesse ouvir. Até os servos de Faraó escutaram. Está entendendo? Estou falando sim ou não? Até os servos de Faraó, até o povo do inimigo escutou. E alguns deles temeram. Alguns deles colocaram no coração e temeram a palavra de quem? Do Senhor. O que eles fizeram? Juntou todo mundo em casa. Vem todo mundo para casa. Irmão, eu falo para você, vai ter gente às vezes lá do mundo que vai temer o aviso de Deus, e gente da igreja que não está temendo. Vai ter gente lá de fora que vai ouvir e falar, não, eu acredito, realmente é verdade. Não, temos que parar de brincar, vamos correr para a casa de Deus. Vamos se esconder porque vai vir a destruição. E tem gente que ainda não está acreditando, irmão. A Bíblia diz que dos servos de Faraó, olha lá,
quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. E quem não temeu, deixou lá no campo e morreu. Olha o versículo seguinte, versículo 21. Mas aquele que não tinha, isso aqui me chamou a atenção, aquele que não tinha aplicado o quê? A palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos, o seu gado aonde? No campo. Por isso que eu comecei pregando para você. Fala comigo assim, ó, quem crê, se prepara. Irmão, quem não crê, ou quem não se prepara e diz que crê, é mentira. Porque quem crê, ele vai mandar recolher. Ele vai lutar para colocar todo mundo dentro da casa de Deus. Ah, pastor, mas estou lutando ainda, não consegui, mas você está lutando. Isso mostra que você crê. Porque tem gente que não está nem preocupado. A sua família está toda dispersa, os seus entes queridos estão lá no campo ainda. Ele diz, o que importa é que eu estou aqui na casa de Deus. Não, irmão. Lute, fala, Deus, eu quero todos na casa do Senhor. Porque quando vier o mal, quando vier a destruição, eles serão protegidos, eles estarão guardados. Mas sempre vai ter aqueles que não vão aplicar. Olha isso, ó. Aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração. Sempre vai ter aquele. Quem não aplica a palavra do Senhor no seu coração, vai mostrar isso, ele não vai se preparar. Ele vai deixar lá o seu gado solto no campo. Ele vai deixar a sua família solta no campo. Ele, meu irmão, vai ser negligente com a sua casa. E depois vai vir a consequência. Vai perder. Irmão, Deus está nos avisando hoje para que a gente lute. Deus, eu não quero deixar nenhum dos meus perdidos. Eu quero juntar todos na casa do Senhor. Todos na presença de Deus. Diga glória a Deus. Olha o versículo seguinte, o 22. Então disse o Senhor a Moisés, estende a sua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Coitado daquele, meu irmão, que não quis dar ouvido. Eu imagino que entre os servos de Faraó, teve aquele que falou assim, mas você não vai recolher, você não escutou a palavra? E tem hora que a gente fica até indignado, você fala, mas fulano, você não escutou a palavra? Você não ouviu o que Deus está falando? Mas isso aí não é assim também não. Devia ter aqueles lá, no meio do Egito, que falaram a mesma coisa. Mas não é bem assim não. Mas isso aí não acontece assim não. Mas não acontece desse jeito não. Até que eles viram. Quando viram, já não dava mais tempo. Tinha que ter se preparado quando a palavra veio. Tinha que ter aplicado a palavra do Senhor ao coração. Quando você aplica a palavra do Senhor ao coração, seu coração fica preparado. Amém, Jesus? E a preparação resulta em salvação. Por quê? Foram salvos o gado, foram salvos os homens, foram salvas as famílias daqueles que creram, que temeram e que se prepararam. E aqueles que ouviram, o recado foi dado para todos, não foi? Foi. Até para os servos de Faraó foi dado o recado. Meu irmão, aqueles que não temeram, pagaram o preço. Aqueles que não deram crédito, pagaram o preço. É a mesma coisa com o aviso que Deus dá através da palavra hoje. É a mesma coisa, Deus vem avisando, Deus vem falando, a palavra vem e fala, a palavra vem e mostra. E a pessoa diz, mas não é assim também não. Mas não vai acontecer desse jeito não. Não vai, irmão. Fala, Deus, eu quero me preparar. Porque o Senhor faz a parte do Senhor, mas eu tenho que fazer a minha. Amém, Jesus? Eu tenho que me preparar. Será que você está preparando hoje a arca para a salvação da sua família? Porque a sua preparação vai resultar em salvação. Eu estava contando o testemunho da minha família. Graças a Deus que a minha avó lá na época ouviu a palavra e temeu. E ela começou a se preparar, ela começou a ir para a igreja. Começou a buscar Deus, começou a preparar a arca da salvação para toda a família. Depois dela foi a minha mãe, depois foi o meu pai, depois foi toda a família por causa de um que temeu e começou a buscar, começou a preparar, até que trouxe todos. Diga glória a Deus. Preparação resulta no quê? Salvação. Como está a sua preparação? Você está preparando mesmo a arca para a salvação da tua família? Você tem se preparado em oração hoje? Deus não vai mandar a gente preparar uma arca de madeira. Como é que prepara a arca hoje, pastor? É com oração. É se esforçando, é com um propósito, é com fidelidade. É com jejum, com oração.
Prepara, meu irmão, que amanhã vão agradecer a Deus pela sua vida, porque você foi aquele que tirou todo mundo do campo e trouxe para a casa de Deus. Quando caiu a Saraiva, eles estavam salvos. Que preparação resulta em salvação. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fala: Deus, eu vou me preparar.